Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo sobre o sistema PJE Calc. Hoje nós vamos tratar não especificamente do sistema PJE Calc, mas da reforma trabalhista e das consequências das alterações legislativas realizadas na CLT sobre os cálculos trabalhistas. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura dinâmica da reforma trabalhista, passando pelos principais dispositivos e fazendo aqui algumas ponderações do que pode ser alterado no cálculo trabalhista e, consequentemente, na manipulação do sistema PJE Calc em razão dessa reforma. Bem, então vamos iniciar aqui os comentários sobre a reforma trabalhista, Lei 13.467, no que diz respeito aos cálculos trabalhistas, o que poderia influenciar nos cálculos trabalhistas essas alterações. A primeira coisa aqui é com relação ao regime de tempo parcial, né, que a reforma modificou, que agora não é mais 25 horas, mas 30 horas semanais, e também a contagem das férias, não há mais aquela contagem específica para os trabalhadores por tempo parcial. Agora é a mesma contagem para o trabalhador normal, né, que vai de 30 até 12, salvo engano, de acordo lá com o artigo 130 da CLT. Outra alteração que eu quero chamar a atenção, com relação aqui o abono pecuniário, né, no caso do trabalhador parcial, que tem natureza salarial, né, que é naquele caso em que o empregado resolve vender 10 dias de férias, né, ceder aqueles 10 dias e receber a remuneração, só para lembrar que tem natureza salarial. Aqui a questão que eu falei, que o regime de tempo parcial, agora as férias, será regida pelo artigo 130 da CLT. Base de cálculo das horas extras não compensadas. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Eu acho que isso é bem interessante, né? Quando o advogado souber que aquelas horas que foi feito um acordo de compensação, que aquelas horas não foram cumpridas, a base de cálculo dessas horas extras deve ser a remuneração na data da rescisão e não a remuneração da prestação de serviço, como a gente comumente faz o cálculo, né? Então, a gente calcula a hora extra considerando o salário da época da prestação de serviço. Se essas horas extras forem decorrentes de compensação de jornada não cumprida, o cálculo deve ser, a base de cálculo deve ser o valor da remuneração na data da rescisão. Acho que isso é uma alteração importante para efeito de cálculo. Outra alteração, aliás, não é uma alteração, é ficou consignado na CLT agora a jornada 12 por 36, né? E aí vem aquela questão do divisor. O artigo 59A da CLT diz o seguinte: em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriado, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver. Então, agora com a legislação, com a nova legislação, a jornada 12 por 36 não tem mais descanso semanal remunerado, né? Em feriados, por exemplo, se a pessoa trabalhou em feriado, ela não tem direito àquele feriado em dobro, nem a compensação, e bem como a prorrogação de trabalho noturno, né? Que inclusive tinha uma súmula do TST dizendo que era devida essa prorrogação mesmo nas jornadas 12 por 36, a legislação agora acabou. Com relação ao divisor,
o TST já decidiu em julgados bem recentes que o divisor para a jornada 12 por 36 é 220. Por quê? Numa semana, a jornada 12 por 36, em uma semana o empregado trabalha 36 horas, né? Ele trabalha, por exemplo, segunda, quarta e sexta, e na outra semana ele trabalha 48 horas. Então, ele trabalha na outra semana domingo, terça, quinta e sábado. Então, somando as duas semanas, aí dá uma média de 42 horas por semana. E o TSE já decidiu que o divisor é 220. Algumas pessoas ainda calculam como 180, mas não é o mais correto, não é o mais aceitável hoje pela jurisprudência. Lembrando que quanto menor o divisor, maior o resultado, né? Então esse divisor 220 é prejudicial ao reclamante. Outra alteração legislativa da reforma foi com relação à súmula 85 do TST, que é aquela questão da compensação das horas, né? O artigo 59b da CLT tem a seguinte redação: o não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devida apenas o respectivo adicional. Na realidade, é o mesmo teor do item 3 da súmula 85 que eu coloquei aqui em vermelho. A legislação também, a reforma também definiu que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. O item 4 da súmula diz o seguinte, que a prestação de horas extras habituais descaracteriza, o que isso aí deve ser modificado, né? E nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias, e quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Como é que funciona isso? Eu fiz aqui uma tabelinha para que a gente possa entender melhor. Então, nessa primeira linha da coluna, da tabela, tem a jornada legal. Por exemplo, 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado, que daria 44 horas semanais. Na realidade, não é nem jornada legal, seria uma jornada convencional, né, que as empresas adotam, porque não existe na legislação nenhum dispositivo que diga que no sábado o horário seria até 4 horas. Na realidade, o cálculo dos divisores é feito considerando-se 7 horas e 20 minutos em cada dia da semana, que dá exatamente 44 horas semanais. Na segunda linha, nós temos a jornada acordada, ou seja, foi feito um acordo de compensação em que o empregado trabalharia de segunda a quinta 9 horas, na sexta trabalharia 8 horas e não trabalharia no sábado, então daria 44 horas semanais. Então, essa jornada sendo considerada válida, não há nada a pagar ao reclamante, ao empregado, a título de hora extra nem de adicionais. Ocorre que, vamos partir do princípio que o empregado nessa terceira linha aqui, ele não trabalhou somente essas 9 horas. Na segunda ele trabalhou 9, na terça ele trabalhou 10 horas, na quarta ele trabalhou 10, na quinta ele trabalhou 9 e na sexta ele trabalhou 8. No total, na semana ele trabalhou 46 horas. Então, pela legislação, ele tem direito a 2 horas extras em razão de ter ultrapassado a jornada semanal. E quanto aos adicionais, o que é que ele teria direito de adicionais? Ele teria direito a 4 adicionais. Por quê? Se a gente considerar que essa jornada acordada aqui da segunda linha não foi perfectibilizada, não foi aceita, né? Então essa jornada foi descaracterizada, então ele teria direito a receber 4 adicionais de horas extras, referente ao que? A diferença entre essa jornada legal de 8 horas e essa jornada acordada de 9 horas. Então seria um adicional na segunda, um na terça, um na quarta e um na quinta. Então, aqui nessa última coluna tem as horas extras devidas, que seriam somente essas horas extras da terça e da quarta-feira, porque ultrapassou a jornada que foi
acordada entre as partes. Então, a súmula 44 do TST, a súmula 85 do TST, ela diz exatamente isso, que o que ultrapassar a jornada que foi acordada, o que ultrapassar a jornada legal diária e ficar dentro do limite da jornada acertada, paga somente os adicionais. E o que ultrapassar a 44ª paga as horas extras. Lá no PJE Calc, eu vou entrar aqui no PJE Calc para a gente ver, a gente tem essa opção aqui, ó, horas extras conforme súmula 85 do TST. Então você pode marcar essa opção aqui e aqui nesse campo 2 horas, você vai marcar, nesse exemplo que a gente deu aqui, você vai marcar 4 horas. Porque aqui, pela jornada convencional, aqui, ó, ele trabalharia 1 hora a mais, né, durante a semana, em determinados dias aqui, ou seja, ele ultrapassaria a jornada diária em 1 hora em 4 dias. Então, esse campo aqui seria preenchido com 4 horas. Né, e aí o sistema vai calcular esses adicionais aqui até essas 4 horas. O sistema vai calcular esses adicionais e a partir da 44ª ele vai considerar como horas extras devidas. Continuando aqui, nós vamos falar agora um pouco sobre intervalo intra-jornada, que também houve uma alteração legislativa de que o intervalo intra-jornada é devido apenas com relação ao período suprimido, né? Porque a legislação anterior, o entendimento do TST, era que mesmo que a pessoa tivesse usufruído 70% do seu intervalo intra-jornada, a empresa teria que pagar o intervalo todo, por ser uma questão de higiene e segurança no trabalho. A legislação anterior agora é devido apenas o período suprimido. Aqui no PJE Calc, essa alteração pode ser vista aqui nesse campo. Períodos de descanso, que tem apurar supressão do intervalo intra-jornada integral. Então, essa opção aqui a gente não vai marcar mais ela, porque, de acordo com a nova legislação, o intervalo não é integral, mas é parcial. Agora vamos falar um pouco sobre um tema bastante novo, né, que é o trabalho intermitente. Vou botar aqui para outra linha, para outra página, para a gente discutir essa questão aqui. Eu peguei aqui até um exemplo aqui nesse site, né, Caltrab, que é até um site de cálculo trabalhista, para que a gente possa entender melhor. O trabalho intermitente é aquele trabalho em que o empregado ele vai esporadicamente à empresa, de acordo com as necessidades da empresa. Ele pode trabalhar 3 dias no mês, 4 dias, 5 dias, né? Ele é remunerado por hora trabalhada. E como é que é feito o cálculo do salário intermitente? Eu acho que daqui para frente a gente vai ter alguns casos nesse sentido. Primeira coisa, né, a gente tem que o trabalho intermitente ele é calculado por hora. Então a gente tem que usar o divisor 220. Então hoje o menor salário, considerando o salário mínimo de 2017, a menor hora é R$ 4,25, né? A menor hora que pode ser paga. Lembrando que essa hora não está inclusa, nela não está inclusa o repouso semanal remunerado. O empregado tem direito a horas extras, se ele ultrapassar a 8ª diária, por exemplo. Ele tem direito a repouso semanal remunerado, ele tem direito a FGTS, férias, 13º salário. Então aqui a gente tem uma fórmula bem simples no cálculo do trabalho intermitente, né? O salário, por exemplo, de um empregado que trabalhou 10 horas em determinado mês, aqui ele usou o valor de uma hora de R$ 4,45 vezes 10, né, que dá R$ 44,50. O cálculo do repouso semanal remunerado, eu acredito que a forma mais adequada da gente fazer é pegar a quantidade de horas
da semana e dividir por 6. Né? E aí você vai ter o cálculo do repouso semanal remunerado. Essa fórmula aí pode ser extraída da lei 605 de 49, que cria todos esses parâmetros para o cálculo do repouso semanal remunerado. Então, se a pessoa trabalhou 20 horas numa semana, você vai pegar 20 e dividir por 6. E aí você vai multiplicar, você vai ter o valor, né, do repouso semanal remunerado dele. Foi isso que ele fez aqui, ó. Ele pegou 10 horas dividido por 6, deu 1,66 horas, 1,67 que ele arredondou aí, 1,67 horas, né? Vezes o valor de uma hora, 4,45, dá 7,43. Cálculo do 13º salário seria o valor da hora mais o repouso semanal remunerado dividido por 12. Né? Nesse caso aqui, a conta que ele fez aqui, 44,50 mais 7,42 do repouso dividido por 12, isso aí seria o valor do 13º salário. Mesmo jeito das férias, né? Acrescentando o terço de férias. Então, nós teríamos aí nesse caso um total bruto a receber R$ 62,03. Então, além dessa conta aqui, né, teria também o FGTS normal sobre esse valor, com exceção das férias indenizadas, né? Sobre as demais verbas teria a incidência do FGTS. E assim seria o cálculo intermitente. Talvez ainda surja alguma nova interpretação com relação a isso, mas eu acho que em regra seria isso. Aqui tem toda a legislação falando sobre o trabalho intermitente, né, que a gente não precisa ler, questão de salário maternidade. Outra alteração também trazida pela Lei 13.467 com relação à base de cálculo, né, para algumas verbas. Né? O artigo 457, parágrafo 1º, diz que integra o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Isso aí já era tranquilo. Né? Parágrafo 2º também, aí sim traz algumas alterações que influem na confecção dos cálculos. Diz que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário. Então, quando a gente for fazer análise agora do contra-cheque dos empregados, essas rubricas, principalmente auxílio alimentação e diárias, independente do valor, não tem reflexos em outras verbas, não formam a base de cálculo de outras verbas, assim como os prêmios e abonos. Né? Isso aí eu acho que é bem significativo também para a questão de cálculos. Outra questão bastante interessante e ainda muito controversa é a questão dos honorários. Né? O artigo 791 da CLT diz que ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbências fixados entre 5% e 15% sobre o valor que é resultado da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Aí aqui nos parágrafos seguintes traz algumas formas do juiz calcular definir esses honorários. E o mais importante aqui no parágrafo 3º que diz: na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Então, como é que está sendo interpretado isso hoje, pelo que a gente tem sentido? A Ana Matra, em sua segunda jornada de Direito do Trabalho, cujo tema foi a reforma trabalhista, criou alguns enunciados, e entre eles está um que trata da sucumbência recíproca no caso dos honorários. Exatamente o enunciado 99 que a gente está vendo aí na tela. Em seu teor é o seguinte: o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca
apenas em caso de indeferimento total do pedido específico. O acolhimento do pedido com quitação inferior ao postulado não caracteriza sucumbência parcial, pois a verba postulada restou acolhida. Quando o legislador mencionou sucumbência parcial, referiu-se ao acolhimento de parte dos pedidos formulados na petição inicial. Então, o entendimento que eu acredito que uma boa parte dos juízes vai seguir é que só haverá sucumbência do reclamante, por exemplo, quando o pedido for totalmente improcedente. Se for parcial, não haverá sucumbência por parte do reclamante, mas apenas por parte do reclamado no valor da condenação, no valor da liquidação de sentença. Salvo quando o pedido for pedido único, né? A reclamação só tem um pedido e esse pedido foi parcial. Então, nesse caso, haverá essa sucumbência recíproca em que o reclamante arcará com os honorários da parte que ele sucumbiu. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, uma situação como essa, aqui nessa tabela, na primeira coluna tem as verbas postuladas, na segunda coluna tem o valor que consta na inicial de cada verba, que agora é obrigatório. Na terceira, o valor que foi apurado em liquidação de sentença e um percentual de 10% de honorários pelo reclamante e pela reclamada, dependendo do caso. Então, por exemplo, no caso do aviso prévio, o reclamante pediu R$ 1.500 e a sentença deferiu R$ 1.200. Então, nesse caso aqui, não vai haver honorários pelo reclamante, porque, segundo esse entendimento, não houve o indeferimento total do pedido, houve apenas parcial. Então, houve o acolhimento do pedido, né? O acolhimento do pedido com quantificação inferior ao postulado. Então, nesse caso específico aqui, não haveria honorários pelo reclamante e haveria honorários pela reclamada de R$ 120, ou seja, 10% sobre o valor da liquidação de sentença, que foi o valor que a reclamada foi sucumbente. E assim, sucessivamente aqui, nos casos de férias, em que o valor foi deferido foi inferior, 13º salário, FGTS, gratificação de função, aqui nessa gratificação de função, o reclamante pediu 1.400 e houve o deferimento dos 1.400, então não tem honorários pelo reclamante, somente pelo reclamado. Aí já que no caso de reflexos de gratificação, dessa gratificação de função sobre repouso, foi indeferido o pedido, né, porque é uma verba mensal, não teria reflexo em repouso semanal remunerado. Então o reclamante pediu 1.080 e não teve nada. Aí sim, sobre esse 1.080, porque o pedido foi totalmente improcedente, aí o reclamante pagaria os honorários de 10% sobre esse 1.080, sobre o valor do pedido. A segunda hipótese, né, seria de um entendimento de que os honorários seriam sobre o valor total, né? Então, nesse caso aqui, houve um pedido de 14.546, a sentença foi calculada em 12.466, os pedidos deferidos. Então, teria pela reclamada 10% sobre o valor da condenação, 12.466, e os honorários pelo reclamante seria a parcela que ele deixou de ganhar, né? Ou seja, a diferença entre 14.546 e 12.466 daria 2.080, e sobre esses 2.080 o reclamante também pagaria honorários de R$ 208. Então, esse aí seria um segundo entendimento que eu acho que pelo menos nesse momento parece que não vai prevalecer. No PJE-Calc, esse cálculo aqui, segundo esse entendimento da ENABAT, que os juízes tendem a adotar, seria feito, o ideal que fosse feito da seguinte forma: a gente criaria várias verbas, né, de honorários. Então a gente criaria honorários sobre aviso prévio. Então, honorários sobre aviso prévio, o devedor seria o reclamado e seria o valor informado, e aqui você informaria R$ 120. Você poderia aqui
criar uma data aqui, a data da sentença no caso, e você, aqui faltou preencher o nome do advogado, aqui só para a gente não vai ser. Então você criaria aqui o primeiro honorário sobre aviso prévio, em seguida você criaria uma nova rubrica, né, honorário sobre férias, da mesma forma, né? Quando chegasse aqui na parte que há honorários pelo reclamante, que é esse reflexo da gratificação sobre repouso, aí você marcaria aqui o reclamante. Ou você poderia já calcular sobre o valor total, né, das verbas, mas aí dificultaria um pouco mais o entendimento. Eu acho que ficaria de uma maneira mais didática se você colocasse reflexos sobre honorários sobre a verba repouso semanal remunerado na gratificação. E aqui você marcaria que o reclamante é o devedor, né, e que o valor que ele vai dever, que ele vai pagar, é R$ 108. Então aqui você salvaria, então ficaria assim, ficaria uma forma mais tranquila, já que o ideal era que o PJ Calc, dentro da verba, né, eu acho que eles futuramente devem fazer essa alteração, dentro aqui da própria verba existisse um botãozinho aqui para a gente marcar os honorários sobre cada verba e quem seria o devedor desses honorários. Continuando aqui agora, a outra alteração, né, essa questão da inicial ser líquida, né, agora o advogado tem que efetuar o cálculo, né, dos pedidos, né. A reclamação deverá conter designação de juiz, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos e o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Não necessariamente deve, eu acredito, haver uma planilha de cálculos, mas deve haver o valor para cada verba, até para que possa ser calculados os honorários advocatícios. Bom, basicamente eram essas ponderações que eu queria fazer sobre a reforma trabalhista e os reflexos nos cálculos trabalhistas. Em vídeos futuros eu posso fazer algumas coisas mais específicas, alguns casos concretos, principalmente dessa parte de honorários de sucumbência, que realmente é algo novo e que vai demandar realmente algum trabalho a mais por parte dos calculistas. Então é isso, até a próxima. Hoje é dia 31 de dezembro de 2017, estamos aí às vésperas do ano novo. Um feliz ano novo para todos os inscritos no canal, para todos os que assistem os vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa fazer um ano novo diferente, com muita paz e muita saúde para todos. Um abraço.